Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para mais um Jeito Yoga Podcast, dessa vez com 2 convidados especiais pela primeira vez. E o Lucão, que já é velho de casa também, já tá aí direto, né, Lucão? Boa. Isso aí. Luizão e Yugner, se apresentem, por favor. E aí, pessoal, Ilgner tá falando aqui. Eu vou falar um pouquinho aí da nossa trajetória, né? Tô bem honrado aí pelo convite. A gente contar um pouquinho aí do nosso rotina no dia a dia, né? A gente que trabalha ali diretamente com treinamentos, atendimento com cliente. Então vai ser bem bacana trocar essa experiência, essa ideia aí um pouquinho com vocês. Friozinho na barriga, como é que tá aí? Eu, mais ou menos? Muito! Friozaço na barriga. Cara, eu sou uma pessoa tímida, mas vai dar bom. Lucão, fala com eles que vai dar tudo certo, que não tem mistério A introdução dele foi bem rebuscada pro pessoa tímida. Sério, assim, né? vocês notaram? Então tá bom, eu nem treinei. Boa. E aí, Luizão, frio na barriga, como é que tá? Nada, rapaz. Sossegado. Falar é comigo mesmo. Deixou o microfone na minha frente, ó. Aí, ó. Luizão que foi professor, né, cara? Então, O que é um podcast dentro de uma sala de 40 alunos, né? doido pra matar o professor, um calor danado. Exatamente. Boa. E foi lá que você aprendeu a fazer imitações também, Luiz? Conta pra Não. gente. Essa história eu não conheço, desconheço. Não sei do que o Vini tá Bom, a falando. minha ideia era que a gente apresentasse o podcast cumprimentando um presidenciável, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele apareceu aqui agora. Quem é? Opa, peraí, pessoal. Camarada Vini me convidou aqui pra falar com vocês. E aí? Eu sou o Luiz aqui do time de treinamento da Yoga. Já tá bom, né? Eu acho que já tá bom. Temos um Muito fenômeno diante de nós. O cara é um gênio, muito bom. Luiz. Obrigado por essa contribuição incrível do nosso podcast. Boa, mas voltando ao assunto que o Yugner já aproveitou e deu um spoiler. Deu um spoiler, né? Desculpa aí, gente. Não, que isso, é isso mesmo. Assim, como que o que representa para yoga esse processo que internamente a gente chama de onboarding? Não sei se está todo mundo familiarizado com isso. Lucão, ajuda aí. O que é um onboarding? Assim? Como que a gente pode qualificar isso para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez? Boa. O onboarding ele significa você dar as boas-vindas, né, de uma pessoa a algum lugar. No caso, a gente está dando as boas-vindas ao um possível cliente, ao cliente, o nosso parceiro que está chegando ali na yoga agora, a yoga, né? Então a gente lida ali com o treinamento do sistema, com fazer ele se familiarizar com tudo aqui dentro da yoga, o que ele precisa, enfim, onde que ele alcança tudo que ele quer e tudo mais. Então a gente dá as boas-vindas dele aí mesmo, ensinando tudo um pouquinho do sistema, dos nossos processos, enfim, como que ele pode extrair o máximo aí da yoga. Massa. E aí, aproveitando essa deixa, né, de que o onboarding é uma boas-vindas, independente do que aconteça, e aproveitando que a gente falou um pouquinho também da trajetória do Luiz antes, queria passar a bola pro Yugner e falar assim, Yugner, você que, cara, que curte samba, já fez uma porrada de coisa antes da yoga, como que foi essa transição, como que foi chegar na yoga, como que foi vivenciar esse tipo de trabalho pela primeira vez, imagino, né? Sim, sim. Cara, na verdade, o atendimento com o cliente, eu acho que desde sempre, assim, desde Massa. minhas primeiras experiências, assim, trabalhando, mesmo, primeiro emprego. E assim, foi muito louco, porque eu já estudei, já aprendi, já fiz um pouco de cada coisa, né? Então, assim, já estudei desde publicidade, fiz psicologia, trabalhei com loja, trabalhei em administrativo e sempre lidando ali com o cliente. E assim, rola uma identificação, né? Principalmente aqui no time que a gente chama de onboard, né? Que é essa questão do contato inicial com o cliente. Que eu acho que tem que ter um pouco de cada coisa ali, né? Um pouco da publicidade, porque você, querendo ou não, faz parte ali da parte de aquisição e venda, né? Ali do cliente, dicas e alguns gatilhos ali que a gente precisa, né? Naquele tato. Isso aí. E da psicologia também, de Psicologia. de lidar com o público, que não é uma parada muito fácil, mas a gente acaba lidando ali de um jeito mais bacana. Então, pra mim, foi muito louco. Porque, assim, a história dentro da yoga tem pouco tempo, né? Eu assim, pouco tempo, digamos assim, eu entrei, vou fazer, já tem 1 ano, inclusive, que eu tô aqui na yoga, e eu entrei no time de vendas. Então, dei um pouquinho do time de vendas, aí eu fiz o processo ali com o pessoal do comercial, e depois eu migrei pro onboard. E aí o onboard foi uma grande escola, assim, na questão desde aprender sobre o sistema, sabe? E lidar diretamente com o cliente ali, na questão de ensinar. E é engraçado, né, que os clientes até brincam com a gente. A aula. Não, muito obrigado pela aula. Quando é que vai começar o curso? O Luiz não, o Luiz é professor, mas eu não sou professor. Mas a gente acaba fazendo um pouco o papel de cada coisa, então é bem bacana. Mas, e aí é interessante uma frase que você falou aí, o quanto que a gente aprende ensinando, né, cara? Exato. Você comentou no momento que você se viu ali diante de uma nova oportunidade, um novo time, um novo setor, onde o principal papel é transmitir o conhecimento,
é a hora que você talvez mais sai da zona de conforto e você precisa mais se aprofundar para você estar preparado de fato para transmitir. Bem maneiro. Lucão, conta aí pra gente, de onde vem essa história de onboard, como que a gente começou isso lá atrás. O Lucão que tá com a gente desde o comecinho lá, tá entre os 6, 7 primeiros colaboradores que fazem parte do nosso time, tiraram a yoga do zero. Como é que é isso para a yoga, assim? O que que representa? O que que você pode deixar de recado para a turma? Cara, o onboard ele foi um desmembramento, assim, né, de um time que a gente tinha antigamente lá no comercial, né, que era eu e Vinícius ali para vender, né, o primeiro pezinho ali fora do desenvolvimento de tecnologia, né, a galera desenvolvedor, vou precisando de um pé agora para fazer o comercial. Fomos vindo, identificamos ali uma época que a gente precisava de um time especializado em lidar com esse setup, né, com o onboard do cliente, com as boas-vindas, igual eu falei, na yoga, né? E é um processo um pouquinho separado da venda, né? Não é de fato uma venda, o contato inicial, é um contato de uma pessoa que já tem um entendimento do que a yoga faz, agora ela precisa se aprofundar no produto, na tecnologia ali mesmo, e como que aquilo ali vai se adaptar à realidade dela, né? Ao negócio dela, de fato. Então surgiu essa necessidade de dar um atendimento mais especializado, mais focado nisso, né? Do que só venda, convencimento, né? E tudo mais. E surgiu daí. E aí foi a equipe. E aí veio uma pessoa, veio duas pessoas especializadas ali em tá dando esse treinamento, tá dando esse tipo de acompanhamento aí mais profundo aí do sistema e tudo mais, até evoluir para a equipe aí que a gente estamos aí com 7, logo menos aí batemos aí os 10 na equipe. Massa. E é isso aí. E dentro do time, com pessoas já com perfis diferentes, com responsabilidades diferentes, Totalmente com diferente. rotinas diferentes. Como o Igor falou, né, a gente chegamos ali, várias pessoas chegaram, aprenderam bastante ali com essa questão de estar ensinando o outro, né, você também aprende bastante. Outras pessoas não, igual o Luizão aqui já chegou lá em casa, igual ele falou, ele é professor, né, formado em história, então já lidava ali com ensinar coisas para uma sala louca de adolescentes, chegou ali, se encontrou, tava dentro de casa, né, Luizão? A dificuldade foi aprender o sistema mesmo. Aprender a ensinar eu já sabia, agora foi muito aprendizado mesmo. Assim, de conhecer o que é ser um empreendedor, quais são as dores de empresa, né? Porque às vezes a pessoa ela tá preocupada muito ali em começar a sua operação a ficar lisa, sabe? Ele ainda não tem nem condições de começar com a gestão de fato. Então, assim, cada empresa ela tem ainda a sua parte inicial aí que ele precisa no primeiro momento, né? Então, assim, o que a gente aprende muito é entender esses perfis, né? Você conseguir caminhar a pessoa no ritmo melhor para ela, né? Que às vezes não se atropelar, né? Não fica querendo abraçar o mundo. Então, muito do que a gente faz é isso também. Você entender qual é o momento que aquela pessoa tá, para que eu aqui, com o conhecimento que eu tive que adquirir do sistema, né? E de todo esse universo, eu possa te ajudar a traçar o melhor caminho, né? Mas, e cara, um ponto muito interessante que você falou, que eu lembrei aqui agora, é assim, vocês já chegaram numa posição que vocês conseguem saber tudo do sistema, mas não necessariamente o que o cara precisa é que você ensine tudo do sistema para ele. Exatamente. Isso você falou um ponto, cara, fundamental, assim, ouvir um pouco, respeitar o tempo, já a gente vai falar do tempo, mas entender que precisa ser ágil, não dá para ficar ali batendo papo o dia todo, mas, cara, baseado no momento que esse cara tá, essas são as coisas importantes que eu preciso tirar aqui da minha gavetinha e entregar para ele. Não simplesmente sair despejando todas as informações como se todo mundo fosse igual, né? Não adianta, porque senão é a mesma coisa que você jogar. É aquele ditado, né? Pérola aos porcos. Porque você tá jogando ali todo o seu conhecimento e o cara não vai aplicar naquele momento. Então você tem que ter a total sensibilidade de entender o que o cara quer naquele momento ou o que ele precisa para aquele momento dele. Igual a gente trabalha ali de rotina diária, atendendo diversas empresas, desde microempreendedores a franquias. Exatamente. E uma operação é totalmente diferente da outra. E aí o cara ali que tem a sua mercearia, o cara ali que tem a sua lanchonete, ele não vai ter o mesmo conhecimento, talvez, de uma gestão com um cara que tem uma franquia. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também com o cliente, né? De ver, não, até aqui a gente vai passar, e a gente costuma até trocar uma ideia durante o treinamento mesmo, de falar, ó, até mesmo para facilitar, né, o seu primeiro contato aqui com o sistema, a gente não despejar esse tanto de informação e você não conseguir pegar, vamos terminar por aqui, a gente consegue marcar outros treinamentos, e a gente vai passando aos poucos ali, tem o suporte que é 24 horas, tem ali o nosso contato também pelo WhatsApp, que você pode, né, chamar a gente ali dentro do horário comercial, e a gente vai dando ali as ordenadas do cliente. É uma parte assim da venda ali, pode-se dizer que a yoga está lidando com pessoas ali que a gente não precisa gerar, a gente não está gerando demanda, né? A demanda já existe, o cara né, a pessoa já sabe que ela precisa de tecnologia para ajudar ela.
ela às vezes só não sabe exatamente como. A gente não precisa gerar convencimento nela. A gente precisa ajudar ela a entender, encaixar na cabeça dela ali como que a nossa tecnologia vai mudar tudo ali para ela e vai encaixar ali, porque às vezes não está muito claro e a gente clareia ali com essa, né, com essa atenção próxima e treinamento e tudo mais. E esse clarear é justamente evitar o que a gente chama assim de remorso de compra, né? E é isso, para quem tá ouvindo a gente aí, dependente da área que você atua, se trabalha com prestação de serviço ou venda de produtos, certamente em alguma etapa dessa jornada você consegue adaptar isso que a gente está discutindo para o seu negócio ou para sua rotina. Que é o que é evitar o remorso de compra. O cliente ele ter tomado decisão, às vezes no calor do momento, ou às vezes porque ele estava precisando muito, ou porque ele estava ali com o sentimento à flor da pele. E aí você tem um dever, e é isso que o time de onboard hoje da Yoga faz, que é evitar o remorso de compra desse cliente, de tranquilizar mesmo, de ser a luz do fim no turno, de falar assim, cara, que bom ter você aqui com a gente, obrigado, e cara, eu garanto pra você que daqui pra frente vai ser só sucesso. Isso que o Yugner falou, ó, a gente tá à disposição, inclusive por mais de um canal, quiser me chamar por aqui, pode chamar. Se precisar lá, cara, lá também você vai ter todo o apoio. E se precisar de mim aqui de novo amanhã, com, sei lá, com outro funcionário que não pôde hoje, eu tô aqui também. E não precisa me pagar, não. Já tá tudo incluso já tá ali, tudo não? incluso. Por que tá incluso? Porque, cara, pra gente é importante que o cara ele se sinta confortável e que ele tem com quem contar e que aquele é o caminho. Acho que isso é bem da hora, né? Exatamente. Boa. E vamos falar um pouquinho assim de como cruzar uma parte de ferramenta com rotina, porque vocês falaram assim, ó, não dá pra dar o mesmo treinamento pra todo mundo. E não dá mesmo, né? Não. Qual que é a importância, assim, da forma como essa informação chega para você? Por exemplo, lá na Yoga a gente utiliza hoje um CRM, basicamente é uma ferramenta de comunicação integrada, né? Que lá o time de comercial que conduziu a negociação, que esse cliente demonstrou interesse, que pegou as informações, deixou tudo pronto para que agora o time de onboarding dê de fato as boas-vindas. O que vocês podem citar aí para a galera de coisas que a gente fez, que deu certo, que deu uma azeitada nessa passagem de bastão, para que a gente consiga, por exemplo, dar um treinamento personalizado para o cliente. Isso vale para os três aí. Queria que vocês três compartilhassem. Boa. Começando por... Vai, Lucão, começa aí. Lucão quer falar. Vai lá, Lucão quer falar, tá doido pra falar. Cara, realmente assim, essa questão da azeitada, às vezes a pessoa ali no time comercial que está lidando com esse contato inicial com o cliente, né? Ele realmente, assim, é igual eu falei, a gente não precisa gerar a demanda, a gente não precisa gerar o convencimento que ele precisa de tecnologia. Esse empresário, ele já sabe. Vem muito de gerar, como se diz, confiança, em que, Boa. cara, a Yoga é uma empresa que existe mesmo, tem vários funcionários, tem vários parceiros, e a gente quer te ajudar mesmo, entendeu? É um negócio sério, existe, porque às vezes... né, vem uma pessoa que às vezes não está muito acostumado a fazer esse tipo de compra, de contratação do serviço, tudo online, tudo, né, remoto, como fazem, né, enfim, qualquer empresa moderna. Mas aí passando por esse nível assim, de atenção que a gente dá no time de onboarding, com treinamento, com um especialista do sistema, porque todo mundo que dá esse treinamento é um especialista no sistema, né? Imagina aí, são pessoas que falam com dezenas de empresários todos os dias sobre as dores do negócio dele e como que a Yoga consegue entrar ali para... Né, igual a gente falou, né, o treinamento não é a mesma coisa para todo mundo. Então acaba que a gente, né, que dá o treinamento ali, a gente entende muito de dor de negócio dessa galera, né, dona de restaurante, de bar, de hamburgueria, de tudo mais. Então a gente já ouviu esses problemas diversas vezes, a gente consegue ajudar essa galera. Então, com os gatilhos que a gente tem ali de não só mostrar como que o sistema funciona, mas dar a dica de como que ele pode fazer um controle mais eficaz do estoque dele, como que ele pode fazer um controle de caixa mais seguro ali no final do dia, isso traz uma confiança danada, assim, e aí dá aquela azeitada aqui, né, que o Vini falou, pro cara entender que, pô, essa galera aí realmente não tá só me vendendo um sistema de gestão, mas ele tá me vendendo, cara, gestão, não só o sistema, entendeu? Nossa. Ele é especialista no assunto, ele consegue Autoridade, achar autoridade, exatamente, nesse tipo de assunto, em gestão, em empreendedorismo. É isso que a gente traz essa confiança a mais ali pro cara entender que, não, os caras, eles vão ser parceiro, não é só Boa. um sistema que eu tô comprando. Vamos lá, Luizão e Yugner, sobre passagem de bastão. Quais são os pontos que vocês acham que é fundamental, que não dá para vacilar? Cara, falando assim de processo mesmo, interno nosso, eu acho que principalmente a equipe ser tão qualificada que ela é, de ponta a ponta, sabe? Todos os times da Yoga, você ter ali especialistas de vendas que fazem o primeiro contato e eles dão todo o suporte para que esse cliente entenda o que a gente faz, o que a gente ajuda, como que a gente ajuda, para que na hora que ele chega para mim, por exemplo, eu já tenho as ferramentas para ajudar ele, eu já sei o que ele precisa.
E, por exemplo, a gente trabalha lá com o CRM, igual você falou, né? Então, um preenchimento bom dele, com todas as informações, sabe? Com comentários, falando ali, a gente organizando, né? Os comentários para cada time, o time de Legal. qualidade que vai fazer o cadastro do cardápio desse cara, já entregar tudo pronto em 24 horas. Quais né? são as particularidades? Exato, do quais são as cliente? particularidades. Um cadastro ali separado pro time de onboard que é a gente, né? Com as informações que eu preciso, que é o que esse cara precisa, qual que é a ferramenta mais adequada para ele, qual que é o modelo nível de de negócio. conhecimento dele com sistemas. Ele já usou Sacou? um sistema, Se ele já não usou usou. algum outro, ele está insatisfeito, com o Exatamente. que ele está Se insatisfeito? ele tá inseguro, Ele tá se inseguro. se ele tá mais atento ali à tecnologia, ou se é uma pessoa talvez com um pouco mais... Principalmente, porque a gente às vezes pega clientes ali que não tem tanta habilidade com tecnologia e tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber. E aí entra o nosso papel importante dessa... Psicólogo? Não. Cara, não, de psicólogo. Quase. Não, mas ali de empatia mesmo com o cliente. Vocês estavam falando, e eu tava um pouco viajando um pouco aqui, e lembrei muito de uma parada que a gente gosta muito de falar com o nosso cliente, é parceria, né? Não é contrato. A gente não está vendendo e está fechando um contrato. Que às vezes o cliente fala, mas não tem nenhum contrato ali para nós assinarmos. Não, a gente está fechando uma parceria. E é exatamente isso que a gente quer. Porque a gente entende a importância desse cliente ver valor naquilo que a gente faz e aquilo voltar para ele ali no serviço que a gente consegue oferecer, tanto do sistema quanto do atendimento. E cá pra nós, assim, né, nosso atendimento ali, ele Excepcional. é sensacional. Não tem o que falar, né? Muito bom. E aí, pessoal, assim, acho que o Luiz ele comentou um ponto interessante sobre os tipos de comentário e ter tudo detalhado ali direitinho. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso, assim, abrir a caixa de Pandora mesmo pra galera que tá acompanhando a gente. Por exemplo, da divisão que a gente fez hoje dentro do time de onboard para que a gente fique ainda mais disponível. Eu queria que, enfim, todos vocês também falassem um pouquinho de como foi essa transição, como era antes, por que a gente percebeu que era uma oportunidade a gente mudar a estrutura do time e quais são as novas rotinas, o que a gente tem feito lá. E Ugner? Beleza. Cara, eu tô ali no primórdio, eu entrei nos primórdios do onboard, né? Desde aquele processo bem inicial mesmo. E era uma loucura. E era uma loucura e hoje é muito legal ver o quanto o nosso time tem se estruturado. Amadurecido, exatamente. Estruturado e amadurecido. E assim, falando, vamos abrir a caixa de Pandora então. Não, mas calma aí. Não, tô brincando. Vai lá, pode abrir. Não, então. Porque, assim, pelo menos como que fazia? Não tinha squads que a gente fala, né, dos squads, ou são times dentro do próprio time de onboard, que hoje é uma pessoa, é um time que é responsável por fazer follow-up, acompanhamento e toda aquela questão da parte final, né, da aquisição ali daquele cliente, e o time de treinamento específico, propriamente dito, que é a galera que vai fazer os treinamentos, e aí tem uma agenda diária, né, de horários determinados, que a gente vai fazer os treinamentos e tirar as dúvidas do pessoal. Antigamente não, a gente tinha o quê? Era um time único, né, o squad de onboard, e dava tanto treinamento quanto fizesse follow-up. E aí, a gente encontrou um gap nisso, né, uma falha ali, porque às vezes o follow-up não era feito 100%, a gente tinha muita demanda para fazer, por muitos clientes atender, e ao mesmo tempo ter que dar treinamentos. E os treinamentos também não eram tão alinhados. Então ficava desestruturado o processo, que afetava principalmente os nossos resultados ali no final do mês. Né? Antigamente, se você tá dando treinamento para um cliente e eu tenho uma carta de clientes ali que tá sob a minha responsabilidade, se eu tô fazendo a chamada e um outro me chama lá no WhatsApp para tirar uma dúvida, para, enfim, precisar de uma ajuda super urgente, não tem como, porque eu tô dando treinamento com ele. Só vou responder com ele daqui a 1 hora quando eu finalizar com esse, que eu vou poder dar atenção com esse. Imagina o problema. Dividimos os grupos de pessoa para que um grupo fique responsável por atender esses aqui que estão chegando num canal de um WhatsApp, por exemplo, o mais rápido possível, e o outro que tá ali 100% dedicado a focar numa chamada que tá fazendo com o cliente, num treinamento e tudo mais. Massa. Então um trabalho bem mais centrado, assim, separado e cada um focado no seu, né? Bom, e aí, antes do Luizão completar, né, sobre essa mudança, do que o Ugner trouxe, né? Que às vezes a gente desconsidera o grau de nervosismo e estresse que o profissional tá diante daquela Também. situação. E que, obviamente, isso vai impactar na produtividade do cara. Porque, pô, se ele tá estressado, ele tá tenso, ele tá dando treinamento, o telefone começa a tocar, e ele vê um monte de mensagem, e o cara aqui não para de perguntar.
Eu quero ir embora pra minha casa agora. 20 mensagens, 5 treinamentos no dia. Você tinha que fazer follow-up, dava BO, você tinha que correr atrás do cliente, Loucura. entender o que aconteceu. Enfim, era pesadinho, assim, mas Massa. hoje tá tudo mil Aprendemos maravilhas, com os erros, né? evoluímos, É e é isso aí. evoluímos. Ajustar, E pode ser que, sei lá, daqui a um ano, quando o Hugo estiver completando 2 anos de jogo, a gente volte aqui e fale sobre um novo processo, Totalmente diferente. sobre um novo gap que a gente descobriu por Exatamente. conta de qualquer outro motivo. Exatamente. Boa. Luizão, e aí, o processo? Conta sobre a sua parte do processo. A Como minha que é a parte? sua rotina? Boa. Cara, minha rotina é chegar lá, olhar lá a minha agenda, que foi organizada tanto pelos colegas que ficam lá no follow-up, tanto pelo comercial que marca também, já adianta esse processo. Foi uma outra mudança que a gente fez, né? Massa. A gente via que às vezes o cara tava lá conversando com o comercial ainda, com a pessoa de vendas, e ela já podia sair dali com o treinamento marcado e agilizar todo o processo dela para que ela já comece daqui a 2 dias com tudo pronto. 1 dia, às vezes. Então, eles já marcam também. Então, para mim, assim, esse processo que vocês estão comentando, né, essa melhoria de qualidade pra gente como profissional, pra mim essa mudança que a gente fez foi fundamental. Porque era isso, né? Você tava lá dando treinamento e você tinha que ficar com a mente matutando o que estava acontecendo com os outros No clientes que background, ficaram né? ali no background. Então hoje eu sei que eu vou chegar ali, eu vou olhar minha agenda e eu tenho, sei lá, 6, 7 treinamentos, eu vou estar me dedicando naquele horário para aquele cliente o melhor possível. Porque eu sei que eu tenho meus colegas que estão lá no follow-up, estão respondendo os clientes, estão vendo ali as demandas, o que eles precisam. Tá lá o Filipão, tá o Bruno, né? Tá a Gil ali respondendo. E eu sei, eu posso ficar tranquilo, focado ali 100% com aquele cliente, porque todo o resto está sendo cuidado ali Nossa. pelos colegas, né? Isso traz um sentimento de unidade, né? Que aí a gente chega uma hora que, cara, não importa quantas pessoas a gente tenha ao nosso redor, em termos de colaboradores, né? Cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade para que a gente consiga evoluir como companhia e chegar lá ao nosso BREG, ao nosso sonho grande, a nossa North Star métrica, ou seja lá o que for. E, por exemplo, isso que o Luiz falou é muito maneiro, porque, cara, ele sabe que o que ele precisa fazer é chegar, se concentrar, respirar fundo, dar o curso pro cara, o treinamento, a aula, seja lá o que for, porque essa é a parte da responsabilidade, bem maneiro. Tem uma conexão muito forte entre o que ele faz ali, que é conectado com aonde a gente vai chegar lá, né, o nosso sonho grande. Então todo mundo tem essa consciência, né, do impacto que o seu trabalho cada um faz ali. Trabalha tem na no mesma final. página, É né? isso aí. Tem ali o mesmo objetivo. Isso é muito Mas bacana. nem tudo são flores, Lucão. O que, que a gente faz com aquele parceiro que marca um treinamento, diz que vai aparecer e chega na hora, sumiu, desapareceu. O que, que a gente faz com esse cidadão, Will? Conta pra gente. É melhor falar o que a gente não faz, né? E aí, Lucão, como... Primeiro, vamos lá. Isso acontece, galera, infelizmente, a gente chama de no-show, né? O cliente ele se compromete, mas infelizmente ele não aparece. O que, que a gente faz para prevenir isso? E depois que ocorre, qual é o procedimento? Acho que, assim, o papel é primeiro, assim, entender, ter empatia, né, igual o Guni falou mais cedo, você tem que ter empatia, você tem que entender, assim, que o nosso foco é sempre no cliente, né, e não só no nosso processo. Puta, meu horário aqui e tal, o cara não apareceu, não sei lá o quê. Você tem que entender que às vezes o cara ficou preso no trânsito, às vezes deu uma coisa lá, um BO lá na empresa dele que ele teve que resolver, não deu tempo de te avisar e tudo mais. Então, primeiro, né, nosso papel não é levantar estresse, enfim... julgar enfim, o desaparecimento dele. Às vezes ele só esqueceu mesmo, às vezes não. Às vezes ele teve um problema real. E aí, tendo em vista isso, o que a gente tem que fazer é manter uma regra de contato com esse cara. Falei, amigão, eu sei que talvez você deve estar na correria aí, a gente perdeu o nosso horário hoje, não consegui falar contigo, imagino que deva ter acontecido algum imprevisto aí contigo, mas, cara, não tem problema. Não é um treinamento que você tem direito, não entrou na yoga, pagou a mensalidade, é um só. Não, não é isso. Você vai ter ajuda enquanto você precisar. E não tem problema se você teve um imprevisto agora. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro horário, a gente ainda está disponível para você, porque igual eu falei, não é um só. A gente vai te ajudar a fazer o que for possível para você começar. Me fala aí qual foi um dia, pensa aí direitinho se você não vai ter um imprevisto a esse horário e tudo mais, e me fala em horário que a gente marca de novo fazendo, não tem problema não. E de forma preditiva, assim, Luizão e Hugo, o que vocês têm acompanhado aí que a gente tem feito para facilitar a presença do cliente no dia do treinamento? É exatamente isso mesmo. O cara não apareceu comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra você.
Pode ter Opa, certeza que eu vou te Vai ligar. tomar uma ligação Eu aí. vou te ligar. Vai dar ali 10 minutinhos antes, 5 minutinhos antes do nosso horário. Se você não me responder, eu vou te ligar. Se Massa. estiver cochilando ainda, eu te respondo. Assim, com o passar do tempo Como a gente já foi aconteceu, entendendo. inclusive. Vai, Exato. o cara acordou. Mas é. 9 horas da manhã, o primeiro treinamento do dia, Luiz vai, me liga pro cara, o cara, poxa, tinha treinamento Acordei. agora, eu acabei de Juro. acordar. Ô, soninho. E acabou já que rolou, o que aconteceu com ele? Rolou, o cara acordou, O cara acordou, e a gente se fez deu treinamento, certo. tranquilo. Agora, Toma um café e a gente vai pra cima. Mas é isso, tipo assim, a gente toma ali, é igual o Lucão falou mesmo, assim, a gente... Porque quando aconteceu, é você manejar ali, você tentar encaixar um outro cliente, é você, sei lá, ajudar o colega do follow-up a fazer uma demanda, mas prever que isso não aconteça. Então, a gente toma algumas estratégias, como, por exemplo, as mensagens que a gente envia, né? Todo dia de Anterior. manhã a gente deixa ali uma mensagem para você, para que você confirme, para que você lembre, a gente causar ali, ó, não esquece da gente, estamos aqui já marcado, né? A própria questão do e-mail também, né? Exato. Marca na agenda do Exatamente, cliente, ele recebe exatamente. uma A notificação gente lá. entendeu ao longo do tempo, assim, que realmente na cabeça desse empreendedor é tanta coisa que ele tem que lidar que às vezes ele vai esquecer mesmo. Então Exatamente. vamos ajudar ele a lembrar. Pô, vamos mandar um e-mail lá, um invite do Google lá pra ele, pra lembrar ele. Vamos mandar uma mensagem pra ele no dia anterior. Zap. Aí a gente começa a entender, pô, quais são as tecnologias que podem ajudar a gente. Pô, tem um sisteminha aqui de mensagem que consegue mandar automaticamente pra ele todo dia, no dia do Tal treinamento hora. dele, Terminar 7 horas da no manhã. horário ali. Aí, bom, amigão, ó, a gente tem um treinamento hoje, 2 horas, só pra te lembrar. Tá confirmado? Tá beleza ainda? Massa. Então a gente vai entendendo que é normal ele esquecer e, pô, vamos ajudar ele a lembrar, vamos E se prever isso. mesmo depois de todas essas, né, essas mensagens aí que a gente envia, tanto pelo e-mail, tanto pelo WhatsApp, tanto por ligação, se não tem ali o retorno do cliente, a gente tem ali, tem a lupinha ali para aquele cliente, opa, o que que aconteceu? E a gente tem uma lista de clientes assim no show e mandar uma mensagem ali seguinte para entender o motivo dele não ter aparecido. E aí a gente faz esse acompanhamento e aí a gente descobre algumas outras imprevistos que acontecem ou até mesmo problemas de saúde, enfim, vários casos aí que já aconteceram. E a gente, não, beleza, vamos remarcar esse treinamento, quanto você pode? E aí a gente vai lá Legal. e marca o treinamento novamente. E entender que tudo tem que estar amarrado, né? Então, assim, poxa, beleza, o cara não apareceu, eu mandei mensagem antes, eu liguei pra ele, porque se for o Luiz, então com certeza ele vai ligar. E aí você já abre uma janela pra turma que tá ouvindo a gente aí pegar a visão, assim, né? Pô, o Luiz, ele podia simplesmente sentar lá e falar assim, bom, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, o cara não apareceu, enfim, eu tô aqui esperando. Mas não, como ele entendeu o quanto é importante que ele consiga fazer o trabalho dele, dar o treinamento, cara, eu vou arregaçar as mangas aqui, eu vou atrás do cara. Porque eu sei que é importante pra mim, é importante pra ele, é importante pra todo mundo. Então esse é um primeiro ponto, acho que fica uma lição maneira. E aí, voltando ao que eu tava falando, né? Eu me preocupo em fazer coisas antes pra que não ocorra esse episódio. E depois, tá, eu já tenho um vídeo aqui engatilhado que eu vou mandar pra ele caso ele não tenha tempo de um novo treinamento. Me coloco à disposição pro novo treinamento. Se for necessário, eu vou parar e vou estudar todos aqueles clientes e entender se, poxa, será que foi alguma coisa lá no comercial que foi dito errado? Será que a gente falhou na comunicação em algum momento? Será que é algum modelo de negócio que costuma não comparecer? Será que existe algum horário que a gente marca treinamento que normalmente... Aí é a parte que a gente se coloca como protagonista no negócio. De não, peraí, deixa eu colocar a lupa aqui, deixa eu tentar estudar, deixa eu tentar descobrir o que tá pegando. Faz sentido? É isso aí. Com Com certeza, a inteligência dos dados aí, né? Massa. E não é só coisa ruim, coisa boa. E quantas histórias vocês escutem do lado de lá, né? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho de talvez a amizade que vocês fizeram, ou coisas que vocês se divertiram, coisas absurdas que vocês já viram, desde modelos de negócio. Conta aí. Quem A começa? Lorena já ganhou até bolo de aniversário, ué. Do cliente. Já ganhamos bolo, Exato. pizza. Pizza eu não sei se a gente já ganhou, né? Não, a gente mas não foi lá bolo buscar já. ainda não, mas vai rolar isso aí. Só me oferece quem mora longe, né? Ó, Cara, Nossa, aí comigo tá é bom. só quem mora longe, é impressionante. Como é que é? O cara fica feliz da vida, elogia o curso. Elogio Elogio o custo. Assim, comigo aconteceu, fui pra uma pastelaria. Olha, me perdoe, não vou lembrar o nome agora, são muitos estabelecimentos que a gente atende. E ela é de São Paulo. E aí, eu sei o nome dela, Melissa. Agora eu não vou lembrar o nome da loja. E aí, já uns 2 treinamentos que eu dei pra ela, e os 2 treinamentos ela me convidou pra ir pra São Paulo, comer lá na pastelaria dela. Eu não esqueci, eu vou lá ainda. A última vez que eu fui em São Melissa. Paulo. Melissa, o Wilgner tá indo. A última vez que eu tava em São Paulo, o cara me mandou mensagem no privado, velho. Perguntou até quando que eu ficava pra saber se ele podia levar um churros lá pra mim. Esse eu lembro o nome, caraca. churros dos brothers, né? Eles. Só que eles não estavam na região que eu tava numa região, enfim, era um bairro um pouco distante, acabou não rolando, mas isso acontece mesmo. Luizão, já rolou contigo também? Alguma conexão mais. Cara, sempre rola. Assim, eu detesto chegar e
só falar o tempo todo. Se eu ficar lá falando, criar um roteiro, eu não gosto. Eu gosto de bater papo mesmo. Eu quero conversar com você, quero que você me conte aí como é que é na sua região. Uma coisa engraçada, sempre quando eu tô ali, às vezes cadastrando junto com a área de entrega do cliente, né? Tô ali colocando o mapa com ele, eu sempre fico fascinado com as regiões. Né? Você vê uma cidade ali, às vezes que o mapa dela parece uma praia, uma ilhazinha ali igual Vitória é aqui. Legal. Então eu sempre já puxo esse gatilho, puxo um papo, Brinca né? com o cliente. Brinco com o cliente. Legal. A gente conversa bastante, então eu gosto de ter esse contato mesmo. Então tô sempre conversando aí. O legal é isso, a gente tem a possibilidade aqui na yoga de conhecer gente do Brasil inteiro. Muito Né? maneiro. Então, assim, é muito diferente. Você tá num horário aqui com uma pessoa que tá lá no norte do país, ela fala de um jeito totalmente diferente do que eu falo, um são sotaque. diversos, né? Ela tem ali já toda uma regionalidade. Às vezes eu puxo até o sotaque da pessoa. Tô conversando ali com a pessoa o horário inteiro, chega no final eu já tô falando com o sotaque também. Massa. E você conhece muita gente, é bem legal. Pô, e se, pra gente já fechar aqui, o Lucão, eu gostei da forma como ele traduziu o onboard, né? Que assim, é dar boas-vindas. E aí, o que vocês acham que dá pra gente deixar de lição aí, de dica pra turma que tá ouvindo a gente? Como fazer uma boas-vindas, vamos assim dizer. Isso, cara, vale na vida pessoal, vale na vida profissional, pra qualquer coisa. Como fazer uma boas-vindas? Bom, abrindo, se me permitem, eu Não, acho que a gente obviamente já roubou o microfone, falou na frente de todo mundo, mas Fica beleza. Fica à vontade, Lucão, seu tempo aí. Senão do vai- tempo, senão vai lá. eu vou perder aqui a minha frase de Alguém impacto. vai roubar a sua ideia. Normalmente acontece aqui, quando eu peço pro pessoal, compartilha 2 dicas, compartilha 3 palavras, 3 sentimentos. Aí sempre tem algum que fala, pô, eu ia falar isso. Aham, sei. Vai lá. Tá bom, a gente Vai lá, acredita. Senta lá. Vai lá, Lucão. A gente que lida com boas-vindas, com comunicação, com se fazer entendido, é algo que a gente preza bastante, assim, e fica de dica. Comunicação boa, comunicação assertiva, é quando a pessoa que está te ouvindo te entende. E não só quando você fala o que você tem que falar. Então, se você fala bastante e ninguém está entendendo de fato o que você está falando, você não é um bom comunicador. Boa. Você só é um bom comunicador quando você é entendido e quando qualquer tipo de pessoa consegue estar no mesmo plano ali que você, sem distinção, enfim, quando você se faz entender, né, com qualquer pessoa. Alguém ia falar isso? Não, eu Luizão não ia ia falar, falar eu sei que eu isso. falei isso com ele mais cedo. Eu ia roubar, mas ele foi adiantado. Boa. Vai lá, Igor, e aí? Que dica você pode deixar aí pra turma? Cara, eu acho. Eu vou pegar um pouco o gancho ali do Lucão. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente sabe como se comunicar. Principalmente, a gente costuma falar que a gente é ali analista de relacionamentos, né? Então, a gente, em primeiro lugar, eu acho que é centralizar o cliente. Não a gente, ou o nosso sistema, ou o nosso processo. Mas, em primeiro lugar, sempre está o Boa. nosso cliente. Ver o que ele quer, qual que é a demanda, qual que é a dor e como a gente pode ajudá-lo. Eu acho que se a gente conquista isso, acabou. Não, a gente não precisa vender um sistema, a gente não precisa vender um serviço, porque o cara vai ter confiança em você, vai ter a credibilidade e a fidelidade de continuar ali sempre. Muito Eu acho bom. que é um pouco disso. Luizão, pra fechar. Cara, pra mim, eu acho que tanto como uma empresa, qualquer que seja, ou na sua vida pessoal, se você quer dar boas-vindas a uma pessoa, você tem que primeiro ter empatia. Você tem que querer se sentir no lugar dela, querer agradá-la, entender quais são as necessidades dela. E você tendo essa empatia, o segundo ponto é fundamental. Ele já vai vir em anexo a esse, que é você ser transparente. Então, você vai trabalhar essa pessoa com sinceridade, com verdade, né? Se você tem empatia, você sabe o que seria melhor para ela. Então, não tem para que você não oferecer o melhor para ela. Mesmo que, às vezes, isso seja você contradizer essa pessoa, de cara. Fala assim, cara, acho que você isso tá aqui- equivocado. Exatamente. Então, eu tenho empatia contigo, eu sou transparente com Me você. preocupo com você. E tudo isso vai Massa. culminar num ponto em que você tá sempre disposto a aprender, como a gente até falou no início, né? A gente tá ali conversando, ensinando, né? Isso vai até junto com a trajetória da própria yoga, sabe? A gente tava ali desde o início, né? Entregando soluções, né? Mas até com a própria história do Elos, até que veio aqui e contou, né? Que eles apostaram junto com vocês ali bem no começo. E muito do que a gente se tornou é também ouvindo e aprendendo com todas essas Massa. pessoas. Eles trazendo pra gente os ensinamentos que eles têm, né? Às vezes de 30 anos de experiência, eu não tenho 30 anos de vida, sabe? Então, assim, eu tô aqui pra te ensinar, eu quero aprender com você, pra que eu possa ensinar mais ainda com o que eu aprendi, E né? mais pessoas. Né?
mais Exato. pessoas de sotaques, de cidades, regiões, Exato. países. Culturas e enfim. Animal, essa diversidade é bem importante mesmo. Boa, boa. Gente, aqui, eu vou dar uma quebrada no script aqui. Isso que eu falei é certo? Boas-vindas? Ou é tipo, é porque que eu pensei? A autoestima é baixa autoestima, não é Exatamente. baixa estima. Aí boas-vindas tem como ser boas-vindas? Mas boas-vindas. E aí? Boas-vindas. Os nossos Não foram universitários tão aí. boas, Boas-vindas, tá certo? Será? Eu tive Vai uma... sabendo. Eu não sei não, mas quem que dá boas-vindas No próximo pra todo mundo, episódio a dá gente demais. traz um esclarecimento sobre como dizer boas-vindas da forma correta. É da forma que a yoga faz, com certeza. Boa, muito bom, muito bom. É do jeito yoga. Exatamente. Senhores, muito obrigado, Lisão. Obrigado pelo carinho, Eu obrigado que pela agradeço. dedicação. Ilgrim, cara, obrigado pela entrega, por confiar, por Valeu dar ao vocês. máximo. Lucão, pela confiança de sempre, de estar sempre com a gente. Obrigado pelo Sem convite. dúvida, a yoga é muito mais forte por ter vocês aqui com a gente todos os dias. Muito obrigado de verdade. E obrigado você também que está aí acompanhando a gente, passou esse tempinho conosco. Espero que você tenha gostado. Desculpa se a gente não sabe falar boas-vindas direito, mas eu acho que é assim mesmo que fala. E tá tudo certo. Valeu? Valeu. Valeu, Dá um pessoal. reclamo. Um beijo pra galera. Tamo junto. Beijo, Foi. beijo, valeu.